Oi, turminha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão se cuidando em casa? Estão passando álcool gel, lavando as mãos? Não esqueçam, o vírus ainda tá aí, a gente precisa se cuidar, certo? E já que hoje é domingo, dia do Senhor, é dia da nossa aula da escola dominical. Que tal a gente começar cantando? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Deus criou os peixes para o rio e mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água, até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é bem gorduchão. Quando brincam na água, até o fundo vão. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Vejam como brincam, bem cuidados eles são. Já cantamos e agora nós vamos ouvir uma história que a tia Fê vai contar pra gente. Nós já ouvimos sobre isso, sobre a criação, mas eu quero que vocês prestem atenção no que ela vai explicar sobre o poder dessa criação do nosso Deus. Boa aula para vocês! Oi, crianças, tudo bem? Como vocês passaram a semana? Espero que todos estejam bem. Hoje, a nossa história vai falar sobre a criação de Deus. E isso, vocês sabem que Deus criou tudo, não é? Quando vocês estão andando de carro, passeando, vocês não vêem um monte de coisa na rua? Árvores, bichinhos. Foi tudo Deus que criou. E tudo a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez cada uma das pessoas, cada um dos animais, cada um do seu jeito. Cada um tem a sua inteligência, cada um tem seu jeito de ser. Deus fez tudo isso. Por isso, será que nós não temos que ser gratos a Ele por toda essa criação que nós vemos todos os dias? Temos, né? Hoje nós vamos falar sobre como Deus criou tudo isso, tá bom? Vamos lá? Deus criou todo o mundo. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas isso está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós acreditamos, não é mesmo? Agora eu vou contar para vocês como foi que Deus fez toda essa criação que nós vemos hoje. Tudo que a gente vê foi tudo criação de Deus e Ele fez tudo isso em alguns dias. Eu vou contar para vocês. No primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. O dia para a gente brincar, para a gente estudar, para a gente trabalhar. E a noite para a gente dormir, para a gente descansar. Já no segundo dia, Deus juntou as águas. Ele juntou as águas e separou. Em cima, ele fez o céu e separou embaixo para fazer o mar. E todas essas águas ele juntou em forma de mar, de rios, de lagos e separou essas águas da terra. Olha só! No terceiro dia, Deus criou as sementes que produzem plantas. Elas servem para embelezar o mundo, como as árvores, os arbustos, as gramas, as frutas, os legumes, os vegetais. Tudo isso ele fez no terceiro dia. Algumas cresceram para cima, como o tomate, a ervilha, o milho. Outras cresceram para baixo, como o rabanete, a beterraba, as batatas. E algumas cresceram para os lados,
como a abóbora, a melancia. As plantas, elas crescem em várias direções. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas, para marcar os dias, os anos, as estações. Já no quinto dia, Deus criou todos os peixes, os peixinhos dourados, os lambaris, as baleias, os golfinhos, os tubarões. No mesmo dia, ele criou todas as aves, como os canários, o beija-flor, a arara, o papagaio. Algumas aves voaram para as planícies, como a galinha, como o peru, como o pavão. Outras preferiram voar para as montanhas, como a águia, o côndor, e outras voaram por cima dos mares, como a gaivota e o pelicano. Já no sexto dia, Deus criou todos os animais. Criou os animais pequenos, como os ratos, os coelhos. Criou também os gatos, os cachorros. E criou também os animais grandes, como a girafa, o hipopótamo. Deus criou também os animais do campo, os bois, as vacas, os bodes, os carneiros. Criou os animais da floresta, os animais selvagens, como o leão, a zebra, o elefante. Criou os animais que vivem na água, como o jacaré, a tartaruga. E criou também os animais que vivem nas árvores, como o macaco, o esquilo. Nossa, quanta coisa Deus criou, não é mesmo? Mas quem iria cuidar de toda essa criação? Então Deus pensou, e no mesmo dia ele criou o homem. O homem era diferente de tudo aquilo que ele havia criado. E a esse homem Deus deu o nome de Adão. Adão seria o responsável por cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. Mas era tanta coisa para Adão cuidar sozinho, não é mesmo? Então o que Deus fez? Criou uma companheira para Adão para ajudá-lo nessa tarefa. Deus criou Eva. Eva seria responsável por auxiliar Adão a cuidar de toda a criação de Deus. E você, cuida de todas as coisas que Deus deu para você, de toda a criação de Deus? Eu espero que sim, não é? E no sétimo dia, Deus descansou. Ele descansou porque ele fez durante todos esses dias toda a criação dele. E no sétimo dia ele somente descansou. Depois que Deus descansou, num outro dia, Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus. E devido a essa desobediência é que o pecado entrou no mundo. E depois desse dia, o pecado nos separou de Deus. Mas hoje, nós podemos pedir perdão a Deus. Pedir perdão e sabemos que se nos arrependermos do que a gente fez, Deus nos perdoa. Mas para isso, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E eu acho que todo mundo aí já aceitou, não é mesmo? Por isso, quando você tiver um amigo, um parente que ainda não tenha aceitado Jesus, você pode contar essa história da criação do mundo para eles verem o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus cuida da gente. Combinado? Agora, para encerrar nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque nela nós aprendemos como foi feita todas as coisas que existem hoje no mundo. Tudo, os animais, as plantas, tudo é criação de Deus. E graças a Ele nós temos que agradecer, porque nós temos tudo isso. Vamos lá? Então vamos orar? Vamos fechar nossos olhinhos e orar a Deus. Senhor nosso Deus, obrigada por mais esse dia e obrigada por criar todas essas coisas no mundo no qual nós estamos vivendo. Perdoa, Senhor, se às vezes não cuidamos da sua criação. Nos perdoa porque às vezes não enxergamos quantas coisas bonitas o Senhor fez para nós. Obrigada por tudo, é que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então,
Eu quero que todo dia, quando vocês orarem, vocês agradeçam a Deus, porque a gente tem um mundo tão bonito e tudo é criação de Deus. Então nós temos que ser gratos a Ele por isso. Combinado? Então até a próxima aula, um bom domingo e uma boa semana para vocês, tá bom? Beijo! Vocês viram? Por hoje é só. Essa aula mostra pra gente que Deus criou todas as coisas para o nosso bem e que nós sempre devemos lembrar de agradecer por cada detalhe que Deus criou. Não é verdade? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau!